Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do nosso Educa Floripa. No programa de hoje, nós vamos trazer na matéria especial o Dia da Integração, que a nossa equipe gravou lá no NEIM Chico Mendes. Também no quadro Ser Professor, de volta hoje, nós vamos conhecer o Daniel Machado da Conceição, lá da Zuma Freitas de Souza. E no quadro é o seguinte, o tema é Ser Professor e a Importância de Reinventar-se. Hoje aqui comigo, nós temos já presente na nossa mesa Lucilene de Menezes Cassidori. Eita, nome difícil. Nome italiano. Treinei aqui umas 10 vezes, mas não consegui. Cassidori. Ela é coordenadora do bairro Educador do Córrego Grande. Tudo bem com você, Lucilene? Tudo bem, Duran? Bom dia a todos que nos assistem, né? Tudo em paz por aqui. Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. É né? verdade. Ô, Lucilene, é o seguinte, você tem uma história incrível, a gente estava conversando aqui nos bastidores, foi de arrepiar, e eu quero que você conte tudo pra gente hoje aqui, tá? Bom, vamos começar com essa troca na maternidade. É isso mesmo? Você foi trocada na maternidade lá no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, é isso? Correto. No interior de Ribeirão Preto, em 1966, exatamente no dia 23 de abril. Uhum. Então, minha mãe deu à luz na maternidade. Posterior, mais ou menos aí 3 meses, eu fui crescendo. Uhum. E a avó materna percebeu que a menina que estava com a minha mãe, Carmen Lúcia, era bem clarinha. E a nossa família, claro, morena, né? Minha avó falou, tem algo errado. Uhum. Foi na maternidade, procurou identificar todas as crianças que nasceram naquele dia e pediu para a maternidade fazer a troca dessas crianças. Uhum. Eu já estava morando num sítio, numa fazenda, e aí a maternidade chamou os pais e pediram para os pais fazerem a troca. Mas a sua mãe não quis fazer A essa minha troca. mãe, No primeiro momento, ela não concordou. No primeiro momento, não quis, até porque era o dia do aniversário dela, Uhum. que eu tinha nascido, né? E ela já tinha amamentado, né? Por vários... Acabou se apegando com a criança. Acabou se apegando. Mas, legalmente, foi feita a troca, porque havia Mesmo ela não necessidade. aceitando, a troca foi feita. Foi feita através da posição, talvez, da minha avó materna, Benedita. Uhum. Bom, mas aí isso acabou trazendo um certo conflito, né, na família. Trouxe sim, né? E os pais também, né, brigavam bastante naquele tempo, né? Tive alguns problemas de mudança de cidade, né? E no decorrer do período, os pais ali se separaram, né? E eu acabei vindo embora para o norte do Paraná. Minha mãe me deu, né? Me concedeu para minha avó paterna me criar. Aí você saiu de Ribeirão Preto e foi para o interior do Paraná. Qual cidade lá? Numa cidadezinha pequenininha chamada Ubaúna. Era interiorzão. Interiorzão, morávamos no sítio, agricultura, né? Comércio familiar ali, tudo era pequenininho, né? Uhum. E eu fui morar lá. Até os 10 anos de idade você não sabia ler ainda, não sabia ler e escrever. Não sabia ler, não sabia escrever e eu tinha um desejo enorme de ler. Tinha um desejo enorme quando chegava assim aqueles pacotes de açúcar de antigamente. E chegar e ler aquele pacote de açúcar, mas eu não conseguia. E naquele tempo os padres faziam muitas visitas nas casas, né? E um determinado padre foi visitar a minha avó, padre Jubanski, padre de São João do Ivaí. E aí eu pedi para ele, por favor, pede para ela deixar eu estudar. A iniciativa foi sua? Minha, sempre minha. E com 10 anos eu trabalhava na roça, né? Ali junto com os avós. E aí esse padre pediu para minha avó e ela aceitou, ouviu ele. E logo em seguida me encaixaram na escola de Ubaúna, no qual eu estudei ali por longos períodos. Aí começou a sua trajetória, né? Começou a minha trajetória de vida, de garra, de estudo, né? Apesar que eu já trabalhava desde os 7 anos de idade, né? Comecei a trabalhar com 7 anos, vendia leite. Minha mãe nessa época, que eu chamo a minha avó, né, de mãe, né? É uma confusão um pouquinho, né? Normal, porque eu fui ela criada criou, com ela, né? Eles tiravam leite, eu vendia na cidade esse leite. Então já conhecia todo o caminho da escola e eu ia estudar. Começou ali na agricultura familiar e tal, mas sempre
olhando para o saco de açúcar. Sempre. Aquele saco de açúcar foi a referência para você estudar, né? E aí você foi, né, desde o início uma guerreira, sempre focado no trabalho, já desde criança trabalhando na lavoura, vendendo leite, enfim. Você se casou cedo, né? Casei cedo. Antigamente, né, as meninas casavam cedo, Uhum. né? E as responsabilidades já dobravam, né? Então, eu casei, mas mesmo casada não deixei de estudar, Uhum. né? Eu fui fazer magistério. Aí seja em outra cidade? Em outra cidade chamada Lunardelli, bem próximas ali Tudo no interior do Paraná? Tudo no interior do Paraná. A minha vida, eu apenas nasci em Ribeirão Preto. Uhum. E a minha vida se deu no interior do Paraná e posterior aqui em Santa Catarina. Então, eu fiz o magistério, né? Saía de Lunardelli, que era 15 quilômetros, sem dinheiro, sem nada, mas eu sempre corri atrás. Uhum. Sempre. Eu acho que quando a gente quer algo para a nossa vida, a gente pode correr atrás e as portas abrem quando a gente pede, né? Uhum. E sempre corri atrás do órgão público, né? Aí consegui estudar em São João do Ivaí, consegui uma verba para ir de ônibus e voltar. Vendia roupa na cidade e arrumava um dinheirinho para o lanche, arrumava um dinheirinho da passagem de vez em quando, né? Fiz o meu magistério. Depois eu fiz uma faculdade de pedagogia. Na mesma cidade? Já mudando de cidade. Uhum. Já passei para Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. Que é a terra do ratinho, que todos conhecem. Sim. E lá você fez pedagogia? Lá eu iniciei uma faculdade de pedagogia. Uhum. Né? Uhum. Fiz ali, antigamente era anos, né? Eu fiz 2 anos e meio. Porque no meio do processo, né, eu fazendo a pedagogia, toda empolgada, né, para assumir a sala de aula, né, fiz o concurso público lá em Vaiporão, onde eu morava, né, passei num concurso público, assumi a sala de aula. Ah, que maravilha. Mas aí a renda do marido prevalecia, né, porque naquele tempo a professora ganhava muito pouco, não era tão valorizado, né. Mas em vista de hoje, que graças a Deus a realidade, né, tem mudado cada vez mais, né? E aí o meu marido foi transferido para Florianópolis. Essa história a gente conta daqui a pouquinho, porque eu quero chamar antes aqui a nossa matéria especial. Para a criançada não existe nada mais sério do que brincar. Aliás, brincar é fundamental para o desenvolvimento integral dos pequenos e é eixo norteador das práticas educativas na primeira infância. A brincadeira é um espaço de construção e de aprendizado e a organização do espaço pode ser um facilitador da ludicidade. Vamos conferir. Um dia sobre rodas com direito a estacionamento, ciclovia, semáforo e faixa de pedestres. Aqui não importa a idade do condutor. Caiu na estrada, é preciso respeitar o sentido da via, a sinalização, a passagem pelo túnel e o sinal do guarda de trânsito. E se a bicicleta ou o triciclo estragarem, tem parada na oficina. Estamos no Núcleo de Educação Infantil Chico Mendes, no bairro Monte Cristo, onde o brincar é levado muito a sério. A organização do espaço para o Dia Sobre Rodas é uma mostra disso. Os detalhes revelam a intencionalidade no planejamento da atividade. Momentos como esse são comuns na unidade. Todos os profissionais se engajam no Dia da Integração, uma data com uma temática específica para ampliar as vivências e o repertório de todas as turminhas. Roseli, o Dia da Integração acontece pelo menos uma vez por mês aqui no NEM da Chico Mendes e a intenção é justamente ampliar as vivências, as experiências das crianças. Exatamente. Então, a nossa unidade, uma vez ao mês, ela planeja, né, o Dia da Integração com as crianças, né? É uma forma da gente oportunizar a interação entre todos os grupos de toda a unidade. Então, mensalmente, a gente pensa numa temática, numa brincadeira para ampliar as vivências e as experiências das crianças, né? Então, esse mês a gente organizou o Dia Sobre Rodas e para ampliar essa brincadeira do Dia Sobre Rodas, a gente pensou de que forma ampliar essas vivências, né? Então, a gente fez
A gente foi pesquisar como que eram as ciclovias do município de Florianópolis com as crianças e aí organizamos uma ciclovia para eles, né? Buscamos os sinais de trânsito que fazem parte das ciclovias, né? Daí colocamos para as crianças irem visualizando, né? E ampliando essa brincadeira. Pensando em ampliar ainda mais, né? Então organizamos também a oficina para as bicicletas, onde eles vão levar as bicicletas para consertar, brincar de mecânico de bicicleta, né? Também organizamos o estacionamento das bicicletas, enfim. Tudo para ampliar as vivências das crianças e tornar esse dia mais significativo, mais atrativo para eles. É muito importante porque brincar é um eixo fundamental. Agora, trazer intencionalidade, né? Uma intenção nessa brincadeira é fundamental. Sim, na educação infantil a criança aprende através da brincadeira, né? Mas é uma brincadeira pensada e planejada, né? Pedagogicamente pelos adultos, né? Ela vai aprender brincando, né? E essa intencionalidade, então, ela vem também através da organização do espaço, que foi o que aconteceu aqui. A gente vê ciclovias, né, desenhadas pelo chão. Materialidades, né? Outros brinquedos que podem fazer parte dessa brincadeira para ampliar e diversificar essa brincadeira. No caso, hoje, o dia sobre rodas. Que outra situação que vem à tua mente que... A gente já vivenciou mês passado a cultura do boi de mamão, que também daí foi o tema do mês passado, onde as crianças elas pesquisaram, né, sobre essa cultura, que é a cultura da ilha, organizaram os personagens, aprenderam a brincadeira e no dia da integração eles apresentaram para todas as crianças da unidade e também para as famílias, né, que vieram prestigiar essa apresentação junto com as crianças. Então, mensalmente a gente pensa numa temática diferente de que forma a gente pode ampliar então as brincadeiras e os conhecimentos, as aprendizagens das crianças em cima dessa temática. Antes de nós voltarmos para a nossa entrevista, a gente faz uma parada para o quadro Ser Professor, que traz relatos inspiradores de profissionais que nos fazem entender o real comprometimento de quem está na linha de frente das escolas. Hoje, a gente conhece as motivações do Daniel Machado Conceição, que é mestre e doutor em educação. Eu entro na universidade pública já com 32, 33 anos. Eu sou fruto das políticas de ações afirmativas, sou cotista negro na Universidade Federal já de 2008. E começo a trajetória acadêmica que me faz hoje estar aqui. Então, eu trago isso para dizer qual é a motivação. Primeiro, é um sentido devolutiva, né? Então, de retornar para a sociedade aquilo que ela me permitiu já, numa vida adulta, conquistar. Eu gosto de comentar, hoje eu estou do outro lado da sala, né? Ou dentro da sala, com vários alunos, conversando, debatendo, ensinando e aprendendo. Que esse é o papel do professor. O que é ser professor? Além de ensinar, de ficar na universidade, de ter a graduação, é aprender. É estar disposto a aprender continuamente. Nós geralmente observamos em outros profissionais, em outras áreas, hoje tecnologia, puxa, o profissional tem que ser inovador, tem que buscar habilidades, tem que buscar conhecimento, e às vezes achamos que o professor é um profissional estático, né? Que ele aprendeu no ano passado e agora ele só reproduz. E não, o professor também se reinventa, e essa é a motivação, de aprender continuamente. Às vezes um novo aluno em sala muda toda a configuração, e você precisa aprender novamente. Então, essa é uma grande motivação, devolutiva e o contínuo desejo de aprender. De volta o nosso Educa Floripa, hoje falando aqui com a Lucilene de Menezes, hoje coordenadora do bairro Educador lá do Córrego Grande, contando uma história maravilhosa. A gente está super curioso aqui para a continuação dessa história. Então tá, aí você se formou em pedagogia lá no interior do Paraná e aí em 91, por causa do maridão, veio para Floripa. Correto. Em Floripa tivemos assim alguns pontos, né, que não estávamos preparados para essa transferência, que foi a parte financeira. Nós saímos de uma cidade pequenininha, onde o custo de vida é super baixo. Chegamos em Florianópolis, uma renda baixa,
E nós pagávamos aluguel, e o dinheiro do trabalho dele só dava para o aluguel. E aí foi onde surgiu a oportunidade. Um superintendente dele falou, tua esposa não trabalha? Ele falou, ela trabalhava no Paraná, agora aqui não, a gente está com 2 filhos, difícil, salário mais baixo ainda. Aí nós conseguimos, ele arrumou um trabalho para mim dentro do Banco Itaú, e fomos trabalhar. Eu trabalhei na Tenente Silveira por longos anos, uma agência que tem ali, que foi uma das principais, e vi uma oportunidade grande ali de crescimento. E iniciei uma nova faculdade porque o cargo precisava, né? Já na área de administração? Já na área de administração, porque eu fui trabalhar com financeiro, né? Aí fiz administração de empresa naquela época. Poucos dali da agência que já moravam na Grande Florianópolis tinham uma faculdade. E eu vim do interior, a minha vontade era grande de crescer. Sempre apostei na educação como crescimento. Então, dali eu comecei a trabalhar, já tinha o dinheiro. A faculdade mais próxima naquela época era Itajaí, ou a pública, aqui a federal e estadual. Nós tínhamos poucas faculdades em Florianópolis, em 91. Então, eu trabalhava e estudava em Itajaí. Para mim, eu saía da minha casa às 8 da manhã e voltava meia-noite, 1h da manhã. E no outro dia, às 8, eu estava no trabalho. Então, eu sempre fui movida a sonhos, né? E tive uma carreira brilhante dentro da instituição. Você fez uma carreira toda no banco? Toda no banco. Na minha vida, eu falo que eu vou ter 3 atividades profissionais, que foi primeiro na agricultura, dos 7 anos até me casar. Trabalhei lá. Depois eu trabalhei dentro dessa instituição financeira sensacional, uma carreira brilhante que eu tive na área executiva, passei por todos os cargos, a chegar até na área de grandes empresas. Né? E você estava me contando aqui que a agricultura ajudou você, né? Aquela tua experiência na agricultura ajudou você na sua carreira executiva no banco. Com certeza. Me ajudou e complementou uma renda aposentadoria para sair até mais jovem, né, da instituição. Hoje, você é aposentada, né, nessa carreira que você trilhou aí brilhantemente na parte no banco, né, na área executiva, você já está aposentada, aí você aposentou, bacana, tal, fez outras coisas também, não tem um perfil assim de ficar muito tempo parada, né? E aí me conta uma história, como é que você foi parar, claro que você tem toda uma experiência na área de educação, formado em pedagogia lá no interior do Paraná, depois de aposentada, bonitinha, uma carreira brilhante, bacana, sossegada, como é que você foi parar no bairro Educador? Então, eu sempre gostei da área de educação. No entanto, esse foi o meu primeiro amor, né? Que foi onde eu comecei no norte do Paraná. E aí eu mandei um currículo para o bairro Educador. Até então, o currículo eu não coloquei todas as informações necessárias. Coloquei o que eu precisava dentro do bairro Educador e sabia da vaga que tinha, né? E fui chamada pelo então nosso atual, né, Gustavo Simas, que é o nosso diretor de pessoas, formidável, um beijo para ele, sensacional. Ele me chamou, olha, mas a vaga que eu tenho é para serviços gerais. Eu falei, não, mas eu aceito, eu quero. Você foi executiva de uma instituição financeira, né, uma carreira brilhante, e aí agora vai ser, sem desmerecer evidentemente a função, mas você foi ser auxiliar de serviços gerais? Foi, com o maior prazer do mundo. Você queria voltar mesmo para a educação, queria hein? Voltar para a educação, que a porta que abrisse eu iria pegar, né? E apareceu, que né? Bacana. E eu fui trabalhar na comunidade do Monte Cristo. Foi a primeira unidade do bairro Educador. Primeira unidade do bairro Educador. E amei trabalhar lá naquela comunidade, né? Amei trabalhar, atender as crianças, servir a mesa que eu fazia com muito amor, com muito carinho, porque talvez aquela criança que estava ali naquele momento era a única refeição que talvez ela estivesse fazendo durante o dia. E talvez uma mesa posta, bem arrumada para aquela criança, talvez ela não tenha dentro do lar dela. Sim. Porque eu também vivi lá na minha infância situações que a própria comunidade, que a criança, que o estudante daquela comunidade vive. Né? Que é problemas de alcoolismo, problemas de estupro. Você teve alguns problemas semelhantes na tua família, né? Muito e semelhantes. Essa experiência te acabou também te sensibilizando para olhar para essas crianças com um olhar diferente. Olhar para essas crianças. E na instituição que eu trabalhei no Itaú Crianças por 20 anos,
voluntária, né? E quando eu vi essa oportunidade, que eu fui chamada para serviços gerais dentro do Monte Cristo, eu falei, tá aí a minha realização, tá aí a minha cura de saúde, a minha vida. Porque trabalhar para a gente fazer o bem, isso faz bem mais para a gente do que para quem recebe. Quando a gente se doa, sabe? Essa é a maneira que eu vejo. Quando eu me dou, que eu me coloco na frente, sabe? Aquilo me faz muito bem. Que bom. Eu ganho anos a mais de vida. Então, assim, a criança, eu atendi ela com afeto, eu contava a minha história. E que a criança, que eles estão ali iniciando a vida deles. E que os sonhos deles, é ali que está começando. Muito bem. Então, eu contei a minha história de vida para muitas crianças, né? E para colegas de trabalho também, levava uma palavra confortável, entendeu? Porque às vezes as pessoas me veem numa posição, mas não sabem o que eu passei para chegar nela. Então, a experiência que eu tenho hoje, eu procuro acalmar quem chega do meu lado. Que bom. Bom, a gente já vai voltar agora, daqui a pouquinho com relação ao nosso bairro Educador do Córrego Grandes, mas antes deixa eu chamar aqui o nosso quadro, é o seguinte: um dos desafios de todo professor é estimular o potencial de cada aluno. Por isso, esse professor precisa estar falando uma linguagem atual, utilizar práticas inovadoras, precisa ser um professor revolucionário, precisa se reinventar. Esse é o assunto do quadro, é o seguinte de hoje, com Maurício Pereira. É o seguinte, para um aluno tirar 10, o professor tem que ser nota 10. Quero contar uma história. Um tempo atrás, eu estava num local e um professor disse assim para mim: Maurício, comigo ninguém tira 10. Aquilo me chamou muita atenção. Comigo ninguém tira 10. Eu acredito que deve ser o desafio, o sonho e a grande realização de todo professor dar 10 para todos os estudantes. Porque se um professor dá 10 para a sala inteira, significa o quê? Que todos aprenderam ao seu máximo potencial. Essa é a questão. Aquilo me chamou a atenção. E eu fui pesquisar um pouco aquele professor. E eu cheguei à conclusão que o professor que tinha me dito que ninguém tirava 10 com ele, sabe por quê? Porque ele não era um professor nota 10. Um professor nota 10, que é um professor brilhante, que faz os olhos dos seus estudantes brilhar, que faz uma viagem no bom sentido da palavra com os seus estudantes, que não olha no relógio a todo instante, que a aula inicia e o estudante não vê o tempo passar, que sabe conversar com o estudante, que sabe explicar, que sabe fazer com que o estudante se torne um agente proativo do processo de ensino-aprendizado. Esse era o professor. Ele não era nada disso. E aí, um belo dia, eu falei para ele: professor, eu descobri porque o senhor não consegue dar um 10 para os seus alunos, porque o senhor disse que ninguém tira 10 com o senhor. Ele: é, Maurício, por quê? Porque o senhor não é um professor nota 10. É claro que eu falei isso no particular. Ele levou um susto, ele assim: como assim? Sim, professor, quando o senhor falou isso, eu fui pesquisar um pouco a seu respeito. E o que eu percebi? Eu percebi que o senhor não é um bom professor. Eu percebi que os estudantes não gostam da sua aula. Eu percebi que os seus colegas falam mal do senhor. Ele olhou para mim e disse assim: tá tudo bem contigo, Maurício? Eu assim: comigo tá, mas não tá bem com o senhor. Só tem um detalhe: nós somos seres humanos que podemos mudar comportamentos a qualquer instante. Basta querer. Alguns inclusive dizem que um comportamento humano, ele adquire um novo hábito a partir de 21 dias de mudança. Então, se eu faço algo sempre de uma forma e eu mudo, eu vou me irritar, eu vou aprender durante 21 dias. Passados 21 dias, eu volto a esse novo patamar. Eu expliquei isso para ele e disse assim: professor, não se irrite, não fique bravo. Sabe o que o senhor tem que fazer? Mergulha em práticas inovadoras. Aprenda da aula. Mas eu sei da aula. Pois é.
Me parece que o senhor sabe dar aula, só que o senhor não sabe ensinar, porque a turma não está aprendendo. E ele olhava para mim de maneira assim, né? E eu gerei um desafio a ele. Eu quero dizer para vocês que esse professor hoje, modéstia de lado, ele é grato a mim. Porque esse professor, ele começou a dar 10 para os estudantes dele. Não por dar o 10 por dar o 10, mas porque os estudantes agora mereciam 10. Ele conseguiu entrar na cabeça dos seus estudantes, melhorando a sua prática de ensino-aprendizado. Os estudantes passaram a aprender e passaram a tirar 10 por mérito. Mérito de quem? Do estudante que aprendeu e do professor que ensinou. Aí está a grandiosidade da educação. O professor ensina e o aluno não. O estudante tem que conseguir aprender, porque se o estudante não estiver conseguindo aprender, o problema, em uma parte substancial, está no professor. E eu não quero aqui colocar 100% no professor. Fica a dica. A pergunta é, será que você que está me vendo dá 10 para os seus estudantes? Se você não está dando 10, é porque você não é um professor nota 10. E pode até saber dar aula, mas não está sabendo ensinar, porque a turma não está sabendo, não está conseguindo aprender. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. De volta aqui com a nossa entrevistada, a Lucilene, que é coordenadora do Bairro Educador, hoje coordenadora do Bairro Educador do Córrego Grande. Qual é a estrutura? Fala pra gente rapidamente aí, qual é a estrutura que vocês têm lá hoje no Córrego Grande? Hoje nós temos uma estrutura sensacional, situada lá no prédio da Amosc, tá? Temos diversas oficinas. Temos oficinas ali de pedagogia, de xadrez, de jiu-jitsu, de basquete, de skate, de futsal, de grafite, esperando aquela comunidade, tá? Estamos ali faz 2 meses. Quantas crianças vocês atendem ali? Nós atendemos hoje, semanalmente, 550 atendimentos, né? E nós servimos um lanche sensacional, feito pela nutricionista Juliana. Tudo em parceria com a Secretaria Municipal? Tudo em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e também a Prefeitura, né? E estamos ali esperando esses alunos ocuparem as oficinas. O prédio era ocioso. Hoje, graças ao Bairro Educador e o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Educação, está usando esses espaços que estão assim ociosos dentro da comunidade e levando vida para esse local, né? Então, hoje a gente vê crianças entrando, crianças saindo, personalidades sendo desenvolvidas, sonhos sendo reativados, crianças que estavam assim em depressão, fazendo tratamento quimioterápico. Hoje a gente vê ali aquela criança tirando o lenço da cabeça, aquela criança assim respirando melhor através da oficina de jiu-jitsu, sabe? Que bom. Aquilo ali é lindo de ver. Tem vaga ainda aberta lá para o pessoal? É só chegar na unidade? É só chegar na unidade, levar a documentação pessoal, né, de preferência o pai ou a avó, né, e lá fazer a matrícula, né. Estamos lá esperando a comunidade, né. E nós também prestamos um trabalho junto à comunidade de informação. Nós temos a nossa horta, que a própria comunidade vai lá nos ajudar a fazer a horta, que sabe? Legal. E cuida daquele espaço, né. Lucilene, a gente está sem tempo mais, mas você trouxe um livrinho, só gostaria que você mostrasse ali para essa câmera aqui, né. Esse é o programa do Bairro Educador, que é o programa que norteia toda a temática de vocês, exatamente. Todo funcionamento. Isso aqui chama-se um documento norteador. Legal. Que foi feito pela Secretaria de Educação, né? Mais o apoio do prefeito, né? O Bruno Becker, e mais todos eles aí que fizeram esse daqui. Hoje a gente segue isso aqui. Que maravilha. Então, assim como todas as empresas têm suas regras, seus objetivos, aqui está. E aqui diz que a criança, o estudante, é o nosso maior protagonista da história. Maravilha. Ele é o diferencial do Bairro Educador. Maravilha. Parabéns pela tua história de vida, sensacional. Se a gente tivesse mais meia hora de programa, a gente ficava aqui, né? Eu gostaria que toda a equipe aqui desse uma salva de palmas aqui para a nossa gloriosa Lucilene, diretora, lá coordenadora do Bairro Educador do Córrego Grande. Lucilene, muito obrigado pela tua entrevista. Obrigada, digo eu, obrigada a todos. Estamos lá, o sonho é que move a nossa vida. Maravilha. Gente, o Educa Floripa fica por aqui, nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal!